Já está funcionando lá? Muda a posição da câmera, eu acho. Ah, é verdade. Apesar que a pessoa assiste assim lá na casa dela, É. mas... É assim, tá bom? Melhorou. Tá bom? Sim, melhorou. Tá dando pra ver? Ah, então temos sem dar aquela... Mas hoje você tá demais, É, né? não, tá, o pessoal tá ouvindo, hein? Tá sério, ótimo. Vamos ver também o que vocês estão falando. 1, 2. 1, 2. Quer colocar na ordem que é ou não precisa que a gente... Não, pode ser não, tá aí. Pode ser mesmo? É porque tem lá a ordem que a gente tinha feito sorteio lá, né? Que era Fátima, tal. É. Não, é que eu coloquei na ordem de inscrição, mas... Você tem, pode ser? Então tá bom, eu acompanho lá, não tem problema não. Não, pode ficar aí. Você quer explicar para o pessoal que está na live como que está funcionando lá? Eu acompanho. Ó pessoal, para quem está acompanhando aí, é o seguinte, ó, tivemos problema técnico aí no YouTube, né? No caso a gente tentou fazer a transmissão direto pelo canal dos servidores, tá? E... Desculpa, tá? Vai atrás deles que Melhor. Isso. Não tô bom de palco não, viu? Então, aí o que acontece? Eles deram uma restrição assim de 24 horas para poder fazer, né? Se eu soubesse disso antes, eu teria programado antes, então infelizmente não deu, né? Então eu vou fazer aqui pelo meu canal mesmo, tá? E depois o Leandro tá gravando na parte dele também, que a gente vai subir com um vídeo igual a gente fez das sabatinas lá das íntegras, tá? Só para o pessoal que realmente, pra gente não deixar o pessoal na mão aí que tava querendo acompanhar, tá? Bom, para quem viu que a gente mandou lá as ordens das datas, né? Também a questão das regrinhas, tá? Para quem pôde vir acompanhar, no caso, quem pudesse também trazer pessoas também ficaria à vontade, né? Então a gente só vai fazer mais ou menos uma passagem de ideias aqui dos pré-candidatos a vereadores, tá? No caso, a gente colocou ali um tempo estipulado de 13 minutos, porque as pessoas vão poder controlar, né? A gente queria fazer uma média cada um, né? Obviamente a pessoa vai controlar a sua média, né? Então, né, tem ali a apresentação, depois tem a pergunta padrão, que seria no caso, porque a pessoa, né, no caso, quer ser vereador, depois a gente vai escolher um tema aqui, um sorteio, né? E depois a pessoa faz o encerramento, alguma coisa complementar, tudo bem? Assim, a gente vai se restringir ao tempo, mas também se a pessoa tiver tempo para complementar alguma ideia, tá? A gente vai falar, ok, candidato, acabou o seu tempo, mas só para manter o controle, tudo bem? Tá, mas obrigado, eu vou passar aqui o Leandro, obrigado, viu? Acho que a gente já pode começar, né, com os candidatos, né? Então aí já... Pode fazer. Assim, vai ser uma pergunta básica para todos, tá? Por que o senhor quer ser vereador? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo evento. Eu acho que é um ótimo caminho para a gente começar a trazer a discussão política, né? Para se tornar uma coisa comum, popular, de forma que toda a população pode estar se envolvendo. A resposta à pergunta sobre por que sair como candidato a vereador, ela se insere num processo, né, de vida marcado por muitas lutas, por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, por uma sociedade melhor. Originalmente eu sou da roça, vivenciei a infância, adolescência e juventude na roça. Mudei para a cidade e por conta disso eu levei cerca de 46 anos para concluir o doutorado. Na vida profissional também, comecei trabalhando na roça e percorri mais de 40 anos para chegar hoje na atuação de diretor. Fui na docência durante 20 anos, servidor público há 20 anos. E participando das últimas movimentações, né, de greve e adentrando ali dentro da Câmara Municipal, participando das discussões e veio a consciência o quanto aquele espaço é importante para a discussão política, quanto aquele espaço é importante para que nós, servidores públicos, no caso da educação, possa ter as nossas demandas atendidas. E, ao mesmo tempo, fizemos algumas análises e notamos que no cenário do Brasil hoje predomina a constituição de bancadas. São 3 bancadas que praticamente dominam o Congresso Federal.
social, bancada da bala, bancada evangélica, bancada ruralista, que hoje conta com 300 candidatos. E as bancadas atuam, os eleitos atuam de acordo com a bancada. Ou seja, elas procuram atender aquilo que a bancada determina. Então, nesse caso, nós não temos uma bancada da educação dos servidores, por meio desse instrumento, nós acabamos ficando de fora. Nós vimos durante 4 anos, praticamente, ele sendo deixado de lado pelo poder público. Então, venha a consciência, nós não podemos ficar ausente desse espaço. Nós precisamos adentrar esse espaço. Nós temos aí os 17 vereadores, quantos são servidores públicos? Quanto nós elegemos? Embora também fizemos uma análise que nós temos um potencial muito grande para eleger uma bancada. Nós somos mais de 12 mil servidores públicos, na educação tem mais de 3 mil servidores dentro da educação, e nós não elegemos nenhum na última eleição. Então precisamos acordar para isso. Então foi dentro desse contexto de luta que me vi aí aceitando o convite e desafio para ser vereador. E é uma experiência que não tem como objetivo aí atingir um patamar de ego, de status, mas sim de contribuir para que o serviço público seja de qualidade para todos. Tá, 9h52, Tá. Ô, gente, desculpa. Pessoal, desculpa, eu cometi aqui uma péssima educação da minha parte aqui, né? O pessoal me deu toque, tá? Esqueci de apresentar vocês, né? Poxa, né? Então, bom, tá aqui o diretor Amarildo, tá? Que está representando o pessoal. O Thiago Tami está pela rede. O Zé Humberto está pela rede. A Fátima, que também está pela rede. E o Oswaldinho, que também está pela rede, tá? Era só para o pessoal que não recebeu as fichas com os nomes das pessoas, né? Mas era só para fazer isso, tá? Desculpa novamente, viu? Boa noite, né? Como ele já me apresentou agora, eu sou o Thiago. Eu sou da Secretaria de Educação também, porém da parte administrativa, né? O apoio da educação. E a minha decisão também foi por causa de briga e luta, né? Eu sempre fui muito briguento, não só lutador, assim, briguento mesmo. Eu participei de greves e manifestações desde o colegial, né? Eu estudante, né? Na faculdade, na Unesp, né? Então a gente participa de greve quando a gente está na Unesp, né? Mas apoiando a greves de professores. Participei também de greve quando fui estatutário do Estado e participei também da Prefeitura. E em todas elas eu reparei uma coisa em comum. A força da greve depende sempre do apoio que a gente tem dentro da Câmara. E se a gente tem uma Câmara com um apoio fraco, a gente tem uma greve fraca. A gente tem uma luta fraca. Ela limita a nossa capacidade de mudar mesmo a história da nossa cidade, do nosso estado, no caso, né, quando eu fui no estado. E foi um desafio, né, que em uma das greves eu estava lutando para conseguir a mesma coisa dentro do administrativo do que o pessoal que estava na luta na rua. E numa discussão me foi dito que eu não poderia falar nada, dar palpite, porque eu não estava participando, apesar de eu estar fazendo a minha parte lá dentro da luta, né? E essa pessoa tinha razão, eu não estava lutando ali naquele momento com toda a força, toda a garra que eu teria. E foi nesse momento que eu decidi que eu iria ser vereador. Eu falei, não, eu tenho que lutar. E eu não quero essa limitação de lutar só como servidor, só como alguém que precisa parar de trabalhar, entre aspas, né, para causar um efeito, para causar um impacto na população, para ver se esse impacto na população vai causar um impacto no executivo, para ver se a gente consegue alguma coisa. E essa evolução, para tentar ser vereador, para ser algum vereador, é a evolução natural da luta. Precisamos de apoio, como a Maria falou, a gente precisa de mais de um servidor lá dentro, a gente precisa ter uma bancada de servidor que a gente tem força para isso. E esse aqui, eu sendo eleito ou não, nossos colegas sendo eleito ou não, ele é o começo de uma luta diferente para mim. Ele é o começo de uma luta em que eu vou parar só de brigar e lutar e que eu vou me enfiar aonde a luta tenta chegar, né?
que é onde a gente pode fazer essa alteração realmente na legislação, onde a gente pode fazer essa alteração na nossa vida profissional e a gente pode fazer essa alteração na nossa cidade. 10h33. Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, para que esse vídeo chegar até as pessoas. Meus cumprimentos aos organizadores, aos presentes aqui. Eu sou Humberto da enfermagem, sou técnico de enfermagem na prefeitura, sou bacharel em Direito e estou aqui proposto a lutar pela categoria do funcionário público. Antes de mais nada, caros colegas e amigos funcionários públicos, entendam que estamos do mesmo lado. Estou aqui para propor algo de positivo e conclusivo para todos nós. Pude observar, assim como eu, que muitos funcionários públicos não se sentem representados na Câmara Municipal. Até então, a dor do funcionário público só sabe aquele que é funcionário, não por aventureiros que se acham que entendem a nossa dor. É só aquele que acorda de madrugada para fazer sua marmita e ir trabalhar. Aquele que ficou acordado a madrugada inteira, a noite inteira para prestar um concurso. Diante deste desamparo, propus a minha candidatura para, assim, melhor representar a classe e ser a ponte entre os funcionários públicos e o executivo. Buscar o melhor resultado para a nossa classe. Levar a proposta dos funcionários ao plenário para discussões. E assim, buscar a melhoria para a nossa classe. O funcionário público merece respeito por entender que eu sou a melhor opção. Estou aqui defendendo a minha candidatura, defendendo os nossos interesses diante da macela da administração pública atual. O funcionário público vem sendo humilhado dia a dia. Tanto o funcionário, a minha proposta é lutar pelo funcionário público da ativa e também para os aposentados. Muito obrigado. Humberto da Enfermagem, 18192. Tem 10h39. Vai passar. Boa noite, sou a professora Fátima, servidora aposentada, 30 anos de educação. E por que eu quero ser vereadora? Porque eu quero mudar a Câmara Municipal de Bauru. E eu almejo uma Câmara democrática, ética, participativa, imparcial, inclusiva, transparente. Que o povo realmente seja representado na tribuna. Eu quero fazer a diferença. Chega de vereadores omissos e descomprometidos com a população bauruense. Eu vou para lá para, sim, fiscalizar, porque o vereador é um agente político e público, sua primeira responsabilidade é fiscalização. E eu vou fiscalizar, também vou contribuir com projetos de lei, emendas, o que eu puder fazer pela minha Bauru, eu farei. Pelo povo bauruense eu farei. Eu tenho projeto coletivo para que possamos melhorar a nossa cidade. E a minha função como vereadora, se eleita, eu farei. Estarei presente aonde me chamar, estarei presente em toda a parte de Bauru. Se for preciso a minha presença, lá eu estarei, e lá estarei na Câmara para representar os servidores da ativa e aposentado e todo o povo bauruense da minha cidade. 11h19. Boa noite a todos. Eu sou o Oswaldinho do Itaim. 19 anos trabalhando no serviço público. Por que ser vereador é a pergunta, né? A vontade de ser vereador é o seguinte:
19 anos eu entrei no serviço público. A gente começou uma discussão, na época, para melhoria na qualidade de serviço, que a gente vem sempre massacrado pela população, nós não temos capacidade de técnica, todas as coisas que envolvem o serviço público. Na realidade, o que falta é a gestão do serviço público. Certo? E essa Câmara que está aí no momento não faz a fiscalização da gestão pública. O que ocorre? Acaba sobrando sempre para o servidor. Nós trabalhamos sem condições, sem material, certo? E sempre recai sobre a gente. Busquei várias formas de resolver o problema sobre a qualidade do serviço no setor público. Levei várias demandas para a Câmara, nunca fui correspondido, certo? Algumas inotividades que nós tivemos foi através do Ministério Público, certo? Eu acho que se nós temos uma Câmara, nós precisamos levar até o Ministério Público. Nós temos que resolver na Câmara, fiscalizando e cobrando uma posição do Executivo, seja sobre salário, seja sobre condições de trabalho. Eu acredito, se o servidor tem condições de prestar um serviço de qualidade, se o gestor está com essa condição de servidor, naturalmente a cidade vai ser melhor trabalhada, entendeu? Vai ter um serviço melhor para a população. Por isso eu tenho na política e tenho essa visão de ser vereador. Tem 11, 15, tá? Então, só Só para passar o tempo agora, aqui para vocês saberem o tempo, a Fátima tem 11 e 19, o Thiago tem 10 e 13, o Oswaldo tem 11 e 15, o Humberto tem 10 e 39 e o Amarildo tem 9 e 52, tá bom? vamos ver qual vai ser o tema, professor Mário. Bom, pessoal, agora assim, a gente vai passar para as perguntas que a gente vai fazer um sorteio aqui, né? São diversos temas relacionados à cidade, né? Coisas que basicamente a gente abordou já com os pré-candidatos a prefeito, né? Mas cada um aqui a gente vai sortear para não haver, obviamente, ali uma parcialidade, então a gente vai colocar ali e o que sair ali no sorteio a pessoa, né? A gente faz a pergunta relacionada ao tema, tudo bem? Você traz tudo. Desculpa. Quer que eu faça pergunta? Você lembra do... É uma série? Tá, professor. Tá. Só vai contar depois que o senhor começar a fazer a resposta, tá? A gente sabe, quem está dentro da prefeitura sabe que um dos grandes problemas que o servidor tem hoje, eu acho que há muito tempo, é o assédio moral. E isso inibe a gente fazer cobrança, a fiscalizar. Como servidor, a gente tem a obrigação de fiscalizar, de denunciar, mas o assédio moral inibe muitos colegas para poder fazer isso. O que o senhor pretende fazer, se for eleito, para diminuir ou combater o assédio moral e sexual também do servidor público? Certo. Uma das funções do vereador está em estar em contato, em diálogo com a população. Então, ele precisa criar instrumento para que essa população esteja em diálogo com ele, em todos os sentidos. Então, de qualquer setor, precisa ter esse diálogo, considerando que tem uma sociedade democrática. No caso de servidores, que venham sofrendo algum tipo de pressão, assédio moral, já existe, com certeza, os instrumentos, as leis, as normas que combatem isso. Talvez elas não sejam suficientes para proibir, porque nós temos uma bela Constituição, no entanto, morrem pessoas todos os dias, de fome ou assassinato, ou seja, a lei por si só não garante. Então, provavelmente, uma lei que já existe contra assédio moral, por si só, não existe. Mas não precisa que haja um diálogo,
haja um canal de comunicação entre os servidores que sofram algum tipo de assédio por parte de alguém e o vereador. E o vereador só poderá agir, contribuir de alguma forma, se ele tiver ciência disso estiver acontecendo. Então precisamos criar uma forma que encoraje a pessoa que está sofrendo, que deixe a pessoa tranquila, que a pessoa seja encorajada a procurar ajuda ou denunciar sem sofrer depois perseguição. Porque uma coisa é você denunciar, depois a outra é você ficar marcado pro resto da vida. Então, eu penso assim que, da parte do vereador, precisamos criar então, instrumentos que sejam claros, que deixem a pessoa segura para que ela possa fazer essa denúncia caso ocorra. E é algo que nós precisamos criar, porque cada vez mais isso vem ocorrendo e a pessoa faz a reclamação e morre ali. Então, precisamos criar um instrumento que tenha a entrada, o procedimento e a conclusão, de forma que a pessoa fique tranquila e viva a sua vida em paz. Um pouco disso. Obrigado. Tem 7h55. É 30 segundinhos, eu coloquei muito. E me empolguei na musiquinha. Você quer que ponha? Tiago. Tem a pergunta aí ou quer que eu... Você lembra? Eu não lembro, cara. Não? Tá. O tema que foi sorteado aqui foi lazer, tá? A gente também sabe que em Bauru a gente tem um grande problema de lazer para as crianças, principalmente que a gente esquece muito de idoso, que hoje o idoso acaba ficando em casa porque ele não tem uma atividade física ou uma atividade de lazer. E o que você pretende fazer como vereador para que mude essa história? Alô? Parte de lazer. Eu estou na prefeitura há 10 anos, vai fazer 10 anos agora em janeiro. E eu já participei do Conselho de Turismo e do Conselho da Terceira Idade. E essa demanda por um lazer na terceira idade, ela é antiga. Eles estão já brigando com isso, discutindo isso faz tempo e você não tem. Uma das coisas que atrapalha o lazer na terceira idade, que é a questão da acessibilidade das praças. Você tem hoje em dia, tem bastante praça em Bauru, isso a gente não pode negar, porém, você, nesse sol gostoso que a gente está, você vai numa praça, você não tem árvores. Uma praça que foi reformada perto da minha casa, inclusive, tiraram todos os bancos. Você não pode usufruir desse espaço, porque você não pode sentar. A praça ela é a entrada, né, do primeiro passo do lazer para o idoso, porque eles não estão acostumados, igual a gente quando é jovem, a procurar lazer em eletrônicos, por exemplo, né? Então não tem essa cultura de sair de casa, de passear, de se encontrar com os amigos na praça, e eles não têm onde fazer isso. Além disso, se você pegar todo o foco do lazer mais cultural em Bauru para idoso, você vai ter só o teatro e você vai ter o Sesc. Você não vai ter uma outra opção para isso em Bauru. E Bauru fica literalmente no centro do estado. Você não pode dizer que é difícil trazer algum evento para Bauru, porque o acesso físico é fácil. E uma coisa que o próprio turismo, lá no Conselho de Turismo, poderia fazer em Bauru, é a questão do selo, né, de turismo que eles tinham programado, né? Alguns estabelecimentos chegaram a receber esse selo. Eu achei essa ideia excelente, né? Porém, a gente vê que isso ou não está sendo divulgado ou ele não vai para frente. E você pode criar um selo para terceira idade. Por que a gente não pode ter um centro de convivência igual tinha antigamente em Bauru? Não sei se vocês lembram, no centro tinha um local que era fechado, era um local fechado, tinha várias lanchonetes, tinha pastel, e era um ponto de encontro em Bauru. Você tinha
perto ali no entorno do Vitória Régia, várias também lanchonetes num espaço aberto. Você podia sentar nos bancos perto da praça, ali na praça, você comer em uma lanchonete, você estava sentado próximo de quem estava de outra. E isso são coisas que o CDCOM pode trabalhar. Quando você tem um incentivo para você usar esse espaço público, são as praças, as calçadas mesmo, a gente vê que existe uma vontade disso. Há pouco tempo assim, uns 5, 6 anos, construíram aquele deck lá em uma lanchonete na Getúlio, né? Isso é uma ideia excelente que poderia ser usada para vários tipos de estabelecimento, não só para lanchonetes. Você poderia ter um videoclube, por exemplo, com discussão que tinha antigamente lá no teatro, né? Não sei o que aconteceu com esse videoclube, que era uma coisa que atraía também bastante idoso e jovem juntos, né? Você passava filmes mais artísticos, coisas que você não vai ver no cinema. Quem ajudava muito era o vídeo imagem, ajudava muito, né, com a doação das fitas e depois os DVDs. E você tinha esse intercâmbio entre o idoso e o jovem, Bauru, por ser uma cidade com bastante faculdades, né, e tinha esse interesse de procurar. E são incentivos fáceis, né, são coisas simples, coisas que não demandam muito investimento. Só que você não tem interesse em criar legislações para defender isso. Você vai ver uma lanchonete que tem a ideia de colocar os bancos na praça para virar um local de reunião, para se juntar para juntarem amigos para conversar, e ela vai bater uma fiscalização lá e vai mandar tirar e vai colocar todo mundo dentro de novo. E a praça vai ficar lá, perdida, sem ser usada, sem árvores, sem iluminação, sem banco. Você acaba limitando o lazer dessas pessoas, porque lazer não é só evento. O lazer é você ter uma cidade em que você consegue sair para passear com seus amigos, você consegue sentar ao ar livre, você consegue sentar na sombra de uma árvore para conversar. Para a parte mais jovem, uma ideia que eu participei quando eu era mais jovem, né, quando eu era adolescente, na biblioteca de Bauru a gente tinha o projeto que era o Dark Moon, que era um grupo de RPG que veio de São Paulo, né, uma associação de RPG que veio de São Paulo, e eles criaram todo sábado à tarde, né, a biblioteca era basicamente nossa lá, e isso trazia muitos jovens, tirava esses jovens de outras coisas ociosas, levava para dentro da biblioteca. E esses jovens, eles, como já estavam lá dentro, eles jogavam ali o RPG, os joguinhos de cartas, essas coisas, só que eles acabavam pegando livros, incentivavam a leitura também, porque ele já sabia que semana que vem eu vou estar aqui. Então, mesmo que eu more do outro lado da cidade, eu sei que eu tenho esse projeto, que eu participo, que eu vou voltar semana que vem, você acaba incentivando também a questão da leitura. Então, tinha uma bibliotecária na época que ela falou que esse projeto, ele revitalizou a biblioteca durante esse período que ele aconteceu durante anos. Quando esse projeto saiu da biblioteca, ele acabou indo para o SESC e acabou não indo para frente, porque você tirou de um espaço público para um espaço mais controlado, e sempre cai nessa questão do controle. Quando você não tem uma proposta pública, uma legislação pública para organizar esses projetos, ele acaba caindo na mão de pessoas que podem acabar não gostando do projeto, não gostando da maneira que ele é, ou ele quer ser mais rígido com o que acontece, e você acaba matando o projeto. Então, todos esses projetos têm que vir da iniciativa pública. Você tem esse projeto aqui, inclusive as pessoas estão aqui em Bauru, elas poderiam voltar com isso. Você tem a questão das praças, que é de suma importância você ter praças acessíveis, porque praça é o nosso primeiro contato com o lazer. Quando a gente nasce, a gente vai passear em praça, a gente crescendo, a gente está brincando na praça, a gente idoso, a gente vai passar o tempo na praça conversando, e em Bauru a gente tem muitas praças bonitas, abandonadas ou propositalmente, né, sucateadas, porque tirar todo o assento, tirar as árvores de uma praça é tirar o acesso ao lazer. E o primeiro foco dessa questão do lazer no meu mandato, né, se eleito, seria a revitalização das praças. Esse projeto da Arquimum é uma certeza que eu tenho, eu estou trabalhando nele, conversando com pessoas desde já, independente de eu ser eleito ou não, é um projeto que eu quero trazer de volta para Bauru, trazer as pessoas de volta para dentro da biblioteca,
que a gente conseguia fazer isso, a gente montava teatro, a gente tinha o Clube do Filme, que também é uma coisa que é simples, é fácil de fazer, porém a gente não tem interesse do serviço público, a gente tem interesse das pessoas, a gente tem público para isso e não tem aonde fazer. Então, a partir do momento que você tem uma legislação permanente sobre isso na cidade, você vai ter o lazer permanente na cidade para todas as crianças. Então, tem que ter legislação. Sem legislação, você não vai ter essas coisas funcionando. Se tiver elas funcionando, elas vão funcionar por pouco tempo e elas vão eventualmente se acabar. Você ainda tem 2 minutos e 3, tá? Na última rodada, quando tiver faltando 1 minuto, eu vou fazer assim, tá faltando 1 minuto, tá? E quando tiver faltando 30 segundos, eu também vou fazer assim, tá? Porque a gente tenta encerrar para não ter problema com ninguém depois reclamando do tempo, que teve mais ou menos, tá bom? Em homenagem ao Silvio Santos. Eu deixei muito tempo, empolguei na musiquinha. Na próxima vez eu coloco 10 segundos. É como eu falei, a gente tá fazendo, é sempre o primeiro é o mais difícil, né? Humberto, o tema que caiu foi cultura, tá? Tem a questão aí. Da cultura. Só um momentinho. Bom, Humberto, é o seguinte, quais são as suas propostas para incentivar a produção cultural e artística em Bauru e ampliar o acesso da população a bens culturais? Bom, quem é da minha época aí, que opera os 50 anos, lembra que aqui em Bauru tinha muitos festivais, nós tínhamos a Nações Rock, acho que era Nações Rock mesmo, né? Vitória Rock. Vitória Rock, perfeito. Eu acho que teria que voltar de novo a Vitória Rock. Teria que trazer também, dar espaço também para os grupos de pagode, para os grupos de teatro, para que eles possam ocupar aquele espaço físico ali da Vitória Régia, ou até mesmo dos teatros, para fomentar a novos talentos, porque Bauru é palco de muitos artistas. Já saiu daqui de Bauru, são muitos artistas. Se vocês fazerem uma pesquisa, temos aí o Edson Celular, perfeito, até mesmo o nosso saudoso Pelé saiu daqui. Razi, isso, um excelente teatrista, né? Teatrólogo. Então eu acho que tem que começar a fomentar isso aí. A cultura de Bauru, ela é muito rica, porém ela caiu no esquecimento. Temos várias bandas de rock, eu tenho muitos amigos que tem banda de rock, tem banda de pagode, e ele não tem aonde se apresentar, onde ele possa ir. Outra coisa, aos domingos, ter o transporte gratuito, para que o povo da periferia também possa vir até aqui. Para que o povo que está lá na periferia, eles possam vir, porque não é só colocar um parque, uma quadra na periferia e achar que eles têm que ficar lá. Não. O acesso do povo da periferia é onde ele quiser. O acesso do povo da periferia é onde ele quiser ir. Não montar um parquinho lá e falar, agora vocês vão brincar aqui e nós vamos brincar para cá. Isso aí para mim é uma separação. E isso tem que acabar. Então eu acho que tem que colocar ônibus gratuito, para que essas pessoas periféricas possam vir para o centro da cidade, possam vir ter o seu lazer. E proporcionar mais a cultura. Porque imagine quantas bandas de rap tem por aí nessa periferia. Quanta molecada, quanto talento está aí para surgir, para estourar. Então eu acho que sim, o município, o poder público, ele tem o dever de fomentar a cultura, o lazer e a diversão para todos, sem separação, sem segregação. Obrigado. Você está com 8 minutos e 5 segundos, tá? A gente vai enjoar dessa musiquinha, então só falta mais 3.
Vocês querem ser falar dos centros comunitários. Só não falta cair a educação para ela, né? Aí eu vou achar que é mais do lado. Então, né? Eu já falei para já quebrar um pouquinho disso aí. É sério, mano? Olha lá. Foi. Robô tendencioso. Então, e olha que foi o robô, tá? O tema vai ser educação, Said. Beleza. Qual seria a ação que a candidata, no caso, pretende fazer na área da educação? Bom, na área da educação, é muito ampla quando se fala em educação, porque dentro da educação nós temos a gestão do Fundeb, o financiamento da educação, programas de educação, também temos a alimentação escolar, o transporte escolar, a formação dos professores, a carreira docente, temos o Piso Nacional do Magistério, o Plano Nacional de Educação. Então, falar de educação é tudo isso. Então, é um trabalho que nós temos que estar sempre, como vereador, fiscalizando, vigiando, para ver se as verbas estão sendo mesmo investidas na educação. Hoje mesmo eu estava lendo. Em Bauru, são 580 crianças de 0 a 4 anos na fila de espera por uma vaga em creches. 580 crianças esperando por uma vaga na creche, gente. Então, cadê os recursos da educação? Estão sendo bem investidos? Porque nós temos verbas que vêm, verbas federais para isso. Então, a educação tem que ser constantemente fiscalizada. Temos que ouvir os profissionais da educação, o que eles precisam, como seria assim, o que está faltando na aplicação de recursos para eles. Está bom na formação continuada? Então tem que ser diálogo sempre com os profissionais da educação, porque é os profissionais da educação que sabem onde nós devemos investir as verbas que vêm para ser usadas na educação. Então, falar de educação é um conceito muito amplo que nós temos que falar juntamente com os profissionais da educação, primeiramente. Você tem 8h56. Acho que é até legal porque ter esse tempo, porque tomara que vocês tenham lá na Câmara 10 minutinhos para fazer. Já vão treinando já aqui já com a gente. Já. E aliás, a gente vai cobrar vocês se tiver. Com certeza, né? Mas eu quero que cobre. Se a gente cobra os vereadores que não são servidores, imagina como vai ser quando tiver os servidores lá, né? Ganhando, eu vou entrar com o macacão do SAMU. Máquina da ambulância, hein? Vai entrar com a ambulância, né? O tema é segurança pública, tá? Oswaldinho, quais as suas propostas para melhorar a segurança pública em Bauru e reduzir os índices de criminalidade? Sobre segurança pública, primeiramente eu acho que tem que começar a fazer o dever de casa, né? Coisa que essa gestão não fez aí. E nenhum vereador fez também. Primeiro, acho que tem que investir em monitoramento. Não tem, hoje, da forma que está a tecnologia, não tem como você ficar fora do monitoramento. Outra coisa, criar uma guarda civil. Primeiro para cuidar dos prédios públicos, certo? Fazer realmente cuidar de fato.
Hoje a prefeitura paga sobre o pessoal da polícia, como chama aí, atividade delegada. Mas eu não vejo esse pessoal cuidando do patrimônio público. Está tudo abandonado, está tudo destruído. Chega um ponto que o município não consegue usar um espaço público e está tudo destruído, detonado. Tem bandos tomando conta. Eu acho que partir daí, você colocar um monitoramento e mais uma guarda civil, você dá uma boa melhorada na segurança, certo? Um exemplo, tem mais de 1.400 câmeras instaladas lá. O Bauru tem 7, ainda não funciona. Então acho que o caminho seria isso. O vídeo de monitoramento facilitaria muito mais o trabalho da polícia e dá mais segurança para o cidadão também. Você está com 9h49, tá? Eu vou passar agora, é a rodada final, tá? E eu vou falar para vocês, então, quando tiver faltando 1 minuto, eu vou fazer assim, tá? Com o dedo, eu vou ter lá na frente para vocês terem o foco na câmera, tá? Faltando 1 minuto. E eu vou dar uma sugestão, acredito que vocês tenham que falar o número, tá? Que poucas falaram o número, falam o nome no final. E quando tiver faltando 30 segundos para acabar, eu vou dar um joinha, tá? Então, assim, tem pessoas que têm bastante tempo, eu acho que não vai ter problema, tá? Mas quem tiver menos tempo, vou também lembrar que a gente fez um site também, que tem todos os que nos mandaram, tá? A gente deixa claro isso aí, que a gente não tem a obrigação de ir atrás e tal. E poucos também mandaram a foto com a numeração já, tá? Então a gente também já pede, porque não adianta a gente apresentar vocês para os servidores se eles não souberem também qual é o número de cada um. Então eu acho que é muito importante isso. E acredito que também a gente deve fazer outros eventos para ser divulgado também. Os vídeos a gente vai colocando no grupo também, porque está sendo bacana, tá? A gente está tendo bastante acesso no site, no canal do YouTube também a gente já teve bastante acesso. Eu acho que é um começo e está ficando muito bacana. Eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho daqui para frente. Então, pode começar, tá? O senhor tem 7 minutos e 55 para falar o que quiser, e aí quando tiver faltando 1 minuto, eu faço e quando tiver faltando 30 segundos, eu dou um joinha. Não esqueça do número. Certo. Considerando que a gente tem um tempo curto, né, para estar falando um pouquinho sobre a gente, proposta, e a gente traz algumas coisas. É claro que essas propostas, elas precisam ser aprofundadas, precisam ser discutidas. Eu não vejo, por exemplo, nenhum vereador trazendo proposta para resolver todos os problemas sem conversar com os setores. Como for trazer proposta de saúde sem conversar com pessoas da saúde, e assim por diante, com a educação. Então, tudo aquilo que a gente apresenta inicialmente são, né, o ponto de partida, mas que as propostas precisam ser dialogadas com cada setor, como foi colocado até pela Fátima aí. Tomando como base o artigo 6º da Constituição dos Direitos Sociais, seria o direito à educação, à saúde, à moradia, à segurança, ao trabalho. Os serviços públicos, eles são criados para atender esses direitos. Os serviços públicos não são criados para servir de cabo eleitoral para o candidato a eleger ou para o prefeito. Eles são criados para atender a população, principalmente a população mais pobre, que tem grande dificuldade para ter acesso a alguns bens e serviços se não for o serviço público. Assim sendo, entendo que o papel do vereador, mesmo que ele está aí, é um representante de toda a sociedade, todos os bauruenses, e por eu ser da área do serviço público, eu tenho maior condições de contribuir muito mais nesse setor, inicialmente, depois nos demais, do que em outros. Então, assim, a defesa de serviço público de qualidade para todos, isso tem que ser uma marca. Serviço de qualidade para todos. Ter acesso ao serviço público, todos os bauruenses. E serviço público de qualidade, a palavra qualidade, eu penso que ela precisa de pelo menos dois fatores. Um deles, a infraestrutura, que envolve a questão construção de espaço, ou seja, escolas ou outros espaços, e a manutenção. Lembrando que nós somos da educação, nós sofremos com a falta de manutenção dos prédios. Vocês já viram, né? Por aí.
Então precisamos criar projeto de manutenção permanente dos prédios. Se nós temos um espaço que circula cerca de 600 pessoas por dia, vai deteriorar, né? Questão de energia, água, então nós precisamos já ter de antemão um projeto para acompanhar, né, essas danificações e ser consertado. Também se refere à carreira do servidor. Não existe serviço público de qualidade sem que o servidor tenha qualidade de vida e trabalho. E a qualidade de vida envolve o quê? Um plano salarial digno, né, para todos. O salário que seja o suficiente para ele não precisar trabalhar em outros bicos para sustentar. Um salário que seja o suficiente para ele curtir o lazer com a família, garantir a saúde, a alimentação, a moradia. Precisamos pensar nessa carreira docente, na carreira do servidor, e precisamos começar a compreender que a carreira do aposentado não encerra com a aposentadoria. Tem essa concepção, né? Aposentou, acabou a carreira. Então é uma pessoa que deixa de existir, não precisa se alimentar, não precisa morar, não precisa viajar. Nós precisamos mudar essa concepção. Então defender serviço público de qualidade envolve você investir na infraestrutura, envolve você investir na carreira do servidor, que envolve um plano salarial, que envolve as condições de trabalho. Ainda, em termos de projetos, uma das funções do vereador é apresentar projetos. Bauru carece de muitos projetos que a gente tem rascunhado e tem discutido. Um deles é investir num plano de turismo, um projeto de turismo, envolvendo turismo rural, a ativação das locomotivas para fazer passeios. Eu tenho dito assim que, por exemplo, em Curitiba, as estações, ela é fonte de turismo, de arrecadação. Aqui vira um lixo arquitetônico. Nós não sabemos explorar. Precisamos de um projeto sério nesse sentido. Projetos voltados para a proteção das nossas nascentes do município. A água é um tesouro incalculável. Nós deixamos as fontes, os córregos abandonados. Nós precisamos pensar na água de Bauru. Não temos discutido. Passou 4 anos dizendo que ia fazer alguma coisa, agora terminando diz que vai fazer alguma coisa. Então, isso é também a responsabilidade dos vereadores. Por que não acompanharam? Por que não foi proposto nenhum projeto? Precisamos pensar em projeto voltado para a área de cultura, a valorização dos artistas locais. Eu acho que a arte de rua, os artistas de rua, a gente encontra no semáforo muitas pessoas com muito talento, né? Vocês já encontraram? Não existe nenhum projeto para essa valorização. Os cantores nas praças, ou seja, atividades que possam ser levadas até a periferia. Então tem projetos assim, de forma geral, que a gente está pensando na população, atingir a população. Eventos que garantem votos e garantem bolsos cheios para artistas já ricos, para a nossa população não serve. Nós precisamos repensar nisso. Eu não sei quanto tempo tem outras coisas para falar, mas de forma geral, um pouquinho dentro disso que a gente está pensando em trabalhar, tá bom? O senhor ainda tem 2h30, quiser terminar, pode terminar. E o senhor não falou o número do senhor ainda, se o senhor quiser. Eu ia deixar para despedida, mas não vai ter. Essa já é a despedida. Essa já é a derradeira. Especificamente sobre a educação, eu sou educador, a gente compreende muito mais as demandas, as necessidades. Nós precisamos pensar seriamente na carreira docente, que envolve um plano salarial digno. Nós tomamos como referência o edital de Jundiaí, onde o salário inicial para 30 horas é 6.442. Em Bauru, antes da PL, estava 1.628. Como chegou isso? Porque nós nos acomodamos a aceitar o vale como ganho, né? O bônus, a vantagem pessoal, nós fomos achando que estava tudo bem e chegamos ao fundo do poço. Agora, para resgatar isso, a chegar ao ponto do patamar de Jundiaí, quantos anos vão precisar? Vamos precisar fazer isso, precisamos resgatar. Na educação, tem um público que é muito pouco despercebido, que é o apoio. Hoje já é em torno de 1.500, 1.600. Que sem o apoio não existe educação. O apoio à secretária, ao cuidador, à servente, o inspetor, a merendeira, que deveria ser cozinheiro, o ajudante geral, o auxiliar de creche. Ou seja, é um público assim, muito importante para a educação, que é tratado como serviço de pouca qualidade e com isso vem um salário de baixa qualidade. Então precisamos arrumar um plano para isso, tanto na questão salarial quanto em alguns casos a própria jornada. O cuidador, a auxiliar de creche tem que pensar na jornada.
Então, são algumas coisas que nós precisamos voltar para a educação, especificamente, e com certeza as outras secretarias também, a respeito da infraestrutura na educação, que eu tenho a experiência. Não é mais possível não pensar em climatização das salas de aula. Não é possível. Se você entra numa sala de aula com 30 alunos, com 4 ventiladores girando a uma velocidade alta, você não ouve o professor, você ouve o ventilador. Então, são algumas coisas dentro da educação que a gente precisa repensar. Eu falando de educação, mas eu creio que todas as demais secretarias precisam passar por esse mesmo processo de valorização da infraestrutura, de manutenção e da carreira do profissional. Eu agradeço a oportunidade para a gente iniciar esse bate-papo. Eu sou o diretor Amarildo, número 50080, em defesa dos servidores e serviço público de qualidade para todos. Pode confiar. Zerado. Obrigado. Tem 2 minutos e 13, tá? Então, quando tiver 1 minuto, o Said, para não perder a câmera, tá sem som? Quer olhar esse microfone? Alô. Tá bom? E aí o Said vai fazer um dedinho e quando for 30 segundos, ele faz assim. Tá bom? Você pode já começar. Eu sou servidor público do apoio à educação, né, na parte administrativa. Eles são servidores públicos, né? Aposentada foi servidora pública também. Ele é servidor público. Vocês, que a gente está falando, é servidor público. A nossa federação, Rede Pessoal, ela tem a maior representação percentual de servidor público. O que isso quer dizer? Quando o seu voto cai em qualquer um do nosso, 50 ou 18, ela vai somar coeficiente nosso, vai ter a maior chance de ter servidores dentro da educação. Nós conseguimos, fácil, se organizar, colocar 2 servidores, pelo menos, só para a nossa federação. Nós precisamos dos outros também, óbvio. Só 2 servidores, um servidor não é o suficiente. Porém, a gente tem que levar em conta a estratégia. A gente não pode simplesmente sair votando a torto e direito em todos os servidores. Infelizmente, né, porque ia ser muito bom a gente ter uma bancada de servidor gigante, se a gente tem a intenção de realmente ter servidores lá dentro. E quando eu entrei para o Rede, que eu aceitei, né, a candidatura pela Rede, foi pensando nisso também, porque eu vi que ele estava sendo construído com foco no servidor. É um partido que ele foi construído com esse foco. Pela Rede, a gente tem 50% dos nossos candidatos são servidores. Nós estamos indo para as próximas eleições atrás de mais servidores. Nós vamos ser a bancada de servidor no futuro dentro da Câmara. E, no meu caso, eu, administrativo da educação, eu tenho uma experiência com a parte burocrática da educação, né? Não só dentro da sala de aula, eu já trabalhei como inspetor de aluno também, porém agora minha experiência é dentro da parte burocrática, que é uma parte defasada. Você não consegue melhorar o CCS sem um apoio, você não consegue distribuir a merenda sem um apoio, e é a parte mais desvalorizada dentro da educação. Nós estamos há quase 8 anos brigando pela nossa equivalência salarial com técnico, só isso. Se vocês acham que a briga do piso foi difícil, imagina a nossa, que estamos há 8 anos, né? Então, pela administração, por um foco na legislação, né, legislação inteligente, né, para a gente poder trabalhar dentro da legislação, não precisar ficar brigando por todos os nossos direitos. 18222, Thiago Tami. Obrigado, Thiago. Humberto, você tem 8 minutos e 5. Pessoal, muito tem se falado aí nesses últimos dias sobre as filas no UPA, alguns problemas que estão acontecendo no UPA e sempre vem e recai no funcionário público. Eu vi um debate que teve um candidato que falou que para diminuir as filas seria aumentar o número de leitos nos UPA, só se colocar beliche. Até então, porque o espaço físico do UPA ele não comporta, e aumentando o número de leito vai se tornar insalubre tanto para o funcionário quanto para o paciente, porque o Ministério da Saúde ele determina um espaçamento entre um leito e outro. Se eleito for, quero fomentar junto ao Executivo para buscar verba com
deputados estaduais ou federais para a criação do Hospital Municipal em Bauru, porque Bauru não tem um hospital dele. Nós temos hospitais regionais que atendem toda a região. Uma outra forma para diminuir as filas de internação, até mesmo a presença no UPA, seria o fortalecimento do ZEMAD, da saúde da família, dar para eles estrutura, maior estrutura, educação continuada, para que eles possam desenvolver um trabalho melhor do que já é, porque o serviço deles é maravilhoso, eu posso confirmar. Dar maior estrutura ao nosso serviço de urgência e emergência, o SAMU, com a criação de um vestiário decente para que os funcionários lá possam ter chegar do serviço, poder tomar um banho, se trocar e poder ir para a tua casa, ou para uma academia, ou até mesmo para uma faculdade. Trazer para o funcionário público, fomentar junto ao executivo o fortalecimento da saúde do funcionário. Qual funcionário público, depois que entrou, foi fazer exame periódico? Essa é a pergunta que eu faço. E nós precisamos ter esse tipo de coisa. Então, a saúde do funcionário, ela é muito importante, assim como a saúde da população. Esse tipo de estrutura, ela tem que existir no serviço público, sim. E não é privatizando que isso vai acontecer. Então, qual é o meu recado aos meus colegas funcionários públicos? Não à privatização. Porque a privatização, ela vai impactar futuramente para nós mesmos. Porque se não tiver funcionário público para alimentar a FUNPREV, como que nós vamos receber a nossa aposentadoria? Pode acontecer aí de se tornar uma nova Coab, um elefante branco em Bauru, e nós não precisamos mais disso. Eu sou Humberto da enfermagem, meu número é 18192, estou proposto a ajudar e a fomentar toda a demanda do funcionário público. Eu quero ser o seu representante na Câmara, assim como, se possível, com todos os meus colegas que estão aqui. Então, vote 50, vote 18, vote Marcos Chagas para prefeito. Bauru não tem oposição. A única oposição que nós estamos tendo lá é o professor Marcos Chagas. Os demais são mais do mesmo. Se você perguntar para qualquer um desses candidatos que estão aí, pergunta para eles, quando você tiver oportunidade, o que eles acham da privatização do serviço público. E concordo com o nosso candidato Amarildo, nós precisamos de manutenção do serviço público, ter mais, que a prefeitura, né, o executivo tenha mais, um pouquinho mais de carinho com nós servidores e com os nossos equipamentos que nós trabalhamos. Até mais, um abraço, fique com Deus. Sobrou tempo. Fátima, você tem 8 minutos e 56, tá bom? Fica à vontade. Bom, eu achei muito importante esse trabalho aqui hoje e também tudo que eles falaram, eu estou de acordo, né, com toda a proposta, com todos os dizeres, né? E o vereador, ele é um agente político e um agente fiscalizador. Então, nós vamos estar sempre ali agindo, fiscalizando, em sintonia com os servidores e com o povo bauruense. E eu vou falar algumas propostas que estão nesse meu trabalho, assim, nesse meu projeto coletivo, caso eu seja eleita. A valorização dos servidores públicos municipais de Bauru, quanto ao PCCS, vamos ver se a gente vê o início, o meio e o fim disso. A manutenção dos serviços públicos que são essenciais à população bauruense, nada de terceirização, privatização. Vamos valorizar os serviços públicos e os servidores públicos. Temos sim que trazer melhores condições para que eles possam realizar o seu serviço.
a situação hídrica da nossa cidade. Não é só construir, mas sim ampliar reservatórios. E também nós estamos com déficit de árvores aqui em Bauru. Nós temos que fazer a prática do reflorestamento para que esse calor que está difícil da gente ficar, sentindo, seja mais amenizado. E a fiscalização em todos os setores de saúde. Cuidado também com as pessoas que estão em situação de rua. O Marcos Chaves citou aqui sobre os restaurantes públicos. Isso eu achei muito viável e vamos trabalhar para isso. Essa população em situação de rua aqui em Bauru está crescendo muito. Então nós temos que ter um olhar para isso, para tentar amenizar essa dor com políticas públicas para isso. Também a causa animal, juntamente com o projeto com os protetores de animais, vamos fazer uma sintonia, políticas públicas também para eles, para que esse projeto tão lindo que eles estão fazendo, eles tenham o respaldo do Executivo aqui de Bauru. E também o empoderamento e a defesa da mulher em situação de vulnerabilidade. Vamos atrás de políticas públicas para isso, para que elas tenham um lugar aqui em Bauru para não ficar à mercê da violência doméstica que muitos aqui sofrem. E também proativar espaços públicos, as praças, que já foi falado, com entretenimento, como lazer, esporte, cultura, aos bairros de Bauru, focando o engajamento das famílias. E o meio ambiente também, que tem a causa das queimadas, Vamos ver se a gente consegue fazer um projeto com maior fiscalização, contratando fiscais para isso, que hoje está em defasagem aqui na nossa cidade. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Sou a professora Fátima. Meu número é 18188. Nós somos da Rede Sustentabilidade Bauru e estamos aqui na luta por Bauru e pelo povo bauruense. Muito obrigada. Não, tem tempo. Mas o tempo já. Vai querer falar mais alguma coisa? Não? Era só um alerta de população. Quer terminar? Tem tempo ainda. Só falar isso aí, dessa frase aqui, que é para as pessoas começarem a observar. Tem tempo? Atenção. Atenção. Entendo que a falta de água já está virando uma emergência sanitária, por conta de pessoas que estão acamadas, atrapalhando na higienização do próprio paciente. Oswaldo, você tem 9 minutos e 49, tá bom? Pode ir, valendo. Bom, reiterando aqui, o Oswaldinho do DAI, 19300. Eu queria abordar o seguinte, a primeira que falou, falta d'água. Eu entendo o seguinte, Bauru não falta água, falta gestão da água. Como falta gestão em vários setores. A prefeitura tem vários servidores qualificados para exercer várias funções. Só que tem aquele tal de QI, que é a indicação política. E isso que é o maior problema da gestão de Bauru, no meu pensamento. Porque você é um profissional, você estuda, você batalha, você chega qualificado para exercer uma função, aí muda o prefeito, ele vem lá e coloca um indicado político que não conhece nada. O que acontece? Isso gera uma perseguição, porque o cara, ele manda, ele falou, eu vou obedecer o cara que funciona esse coisa ali. Isso gera perseguição, gera uma série de coisas. Outra coisa, na saúde também não falta dinheiro, não falta gestão. Eu acho assim, se o totalmente contrário a privatizar ou terceirizar qualquer tipo de serviço público. E no meu ponto de vista, privatização e terceirização é incompetência do gestor. Porque o dinheiro está lá. Faz a gestão do dinheiro de forma correta e não vai faltar nada. Agora eu vejo servidor trabalhando sem condições. Semana passada,
Tem a perua rodando sem porta, isso é absurdo. Está dando uma prefeitura, é a cara da cidade. Mas tem que valorizar o servidor, tem que mudar a forma de gestão para o servidor. Acho que o servidor tem competência, está pegando há muito tempo e não é valorizado. Em relação ao aposentado, outra coisa. Tem várias cidades, algumas cidades que tem até auxilia o aposentado, certo? Até hoje eu não consegui implementar isso aqui. Por falta de vontade, não conseguia, falta de vontade mesmo. Se tivesse vontade política, já teria inserido isso no programa do servidor, certo? Então a gente tem que trabalhar para melhorar essa situação. Bauru, por exemplo, o PIB de Bauru está menor do que de Marília. É um absurdo. Não se investe no distrito industrial, não faz nada. Só faz propaganda, não faz nada e mais investir na cidade, ninguém busca investimento. Outra coisa, na Câmara, cada vereador tem um partido. Qual desses vereadores foi buscar dinheiro fundo perdido para ajudar a nossa cidade? Todo ano o Ministério da Cidade abre espaço para buscar dinheiro fundo perdido. Eu não vi a prefeita buscar, não vi vereador, ninguém. Nós temos um deputado federal, nós temos senador da cidade. Qual foi o projeto que esses caras trouxeram para cá para melhorar a nossa qualidade de vida? E até agora nós estamos patinando. Acho que nós precisamos mudar a forma de fazer política. Nós temos que fazer uma política voltada para a população, apoiando o servidor, valorizando de fato o servidor. Entendeu? Mas primeiro é meritocracia, não por, olha, é meu amigo, coloca lá. Assim a coisa não funciona, assim nós estamos patinando. Nós temos uma base aí de servidor que dá direção aí há 20 anos e não recicla isso. Isso também atrasa muito a nossa cidade. A gente tem que dar uma chance para pessoas novas, para arejar um pouco esse sistema. Porque o sistema fica muito deficiente, muito viciado. Acho que tem que trabalhar nesse sentido. Acho que é uma função do vereador, é fiscalizar, é ir atrás desses gargalos e tentar resolver essas coisas. Tentar não resolver de fato. Porque como vereador você consegue resolver. Não resolve porque não quer, fica se apadrinhando, fica assim. Sei lá o que faz aí. Vai tapar o buraco na rua da casa do vereador e ele fica apoia a prefeita. Isso eu acho absurdo. Acho que o cara tem que ter um posicionamento. Ele vai lá para defender a população, fiscalizar e legislar. E ele tem que cumprir esse papel. Porque do contrário não tem sentido você estar na política só por poder. A gente tem que estar lá para resolver de fato as coisas. E eu acho que essa é uma chance de busca para resolver de fato alguns problemas que vem acontecendo na cidade. E como vereador é possível fazer isso. No caso da rede tem tem vários servidores que estão dispostos a isso. E acho que é o caminho. Acho que o servidor tem que parar de ficar pensando só no patrão, tem que pensar no servidor, votar no servidor. Porque o servidor entende a função do outro servidor. Aí você vota em pessoas totalmente alheias à situação, e aí você quer melhoria. Não tem como você melhorar com uma pessoa que não entende você. Fica difícil. Então o servidor tem que analisar melhor e votar em servidor. O servidor que luta, que briga, que vai à luta para de fato melhorar a qualidade de serviço, melhorar condições de trabalho, melhorar. E que você melhorar as condições de serviço do servidor, logicamente você vai melhorar a qualidade de serviço da cidade, a prestação, o munícipe que está na ponta, que vai receber esse serviço, ele vai ficar satisfeito com aquilo, porque ele que paga a nossa conta, pois, que paga a conta da cidade. Então acho que tem que pensar nisso, tem que trabalhar realmente em cobrar uma gestão de qualidade e mudar essa situação que nós estamos vivendo em Bauru. Em Bauru não falta dinheiro, não falta pessoas qualificadas, agora falta gestão qualificada, gestão competente. Enquanto nós tivermos essa gestão que fica aí fazendo live e não resolve as coisas, nós vamos tirar patinando. Acho que eu queria que o servidor pensasse bem nisso aí. Não para o servidor, a população também. Outra coisa, se vota muito em médico, elege médico, então, para quê? Ele não resolve o problema da cidade. O cara vai lá, agora tem um vice-prefeito, ele foi presidente da Unimed. Agora, a Unimed tem interesse que melhore a cidade, a saúde em Bauru? Não tem. Então acho que tem que pensar melhor, vamos
analisar bem e ver quem são o candidato que realmente tem condições que vai trabalhar pela população. No caso, nós temos aí o Marcos Chagas, uma pessoa bem competente, inteirada do assunto. Eu acho que seria o caminho para a gente começar a mudar essa política de valor. Certo? Seu Oswaldinho, 18.300. Obrigado, Oswaldo. Quer dar um desfecho? Eu queria. Quer falar? Alguém quer falar? Quer falar? Não? É que você levantou a mão, eu pensei que. Ah, tá. Eu queria agradecer a todos, sabe? Eu acho que eu estava conversando aqui e eu acho importante a gente estar tendo isso aqui. Espero que depois que acabar a campanha a gente possa estar nesse local aqui, que é a nossa casa, né? É a casa do povo, é a Câmara, mas o sindicato é a casa do servidor. E acho que eu queria até já agradecer novamente ao sindicato por liberar esse espaço para a gente fazer isso, dar a estrutura também. Eu agradeço mesmo, tá? De coração. Vocês querem falar alguma coisa? Se quiser até ir ali na frente, que eu acho que é importante. Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer aos 5 companheiros servidores, né? Que estão aí colocando os seus nomes à disposição, não só dos servidores, como da cidade toda, né? Se dispuseram aí, que não é fácil, que sendo eleitos vão ser cobrados, não só pelos servidores, mas por todos os bauruenses, certo? E também é um detalhe, né? O importante é saber que, pelo menos os 5 companheiros que estão aqui, não vem do governo, né? Está surgindo no meio dos servidores e do povo. Então, já não nasce com o rabo preso. Isso é muito importante, certo? Porque nós temos que dar um basta naqueles políticos oportunistas que depois que estão lá na Câmara acabam se vendendo, né? E a gente sabe que tem servidor lá que a esposa ganhou, vereador, a esposa ganhou o cargo e ele se bandiou para o lado da prefeita, né? E ainda prejudicando projetos que favorecia servidores da saúde, da educação, principalmente, né? Agradecer a pessoa do Leandro e do Said que tiveram essa iniciativa de fazer essa batina dos candidatos a prefeito e vereadores, né? E lembrar que o sindicato vai estar à disposição para quando precisarem do espaço, não só agora no momento de lançamento de suas campanhas, mas também sendo eleitos levar também nesta casa, né? E vir aqui participar junto com o povo, momentos de assembleia, né? Virou vereador, não vai, né, deixar de ser servidor e aproximar mais do povo, certo, pessoal? E assim, um pedido que eu tenho para fazer para vocês têm que se mostrarem para o povo de Bauru, entendeu? Feira de domingo, porta de supermercado, isso vai ajudar bastante vocês. E eu espero que os servidores, principalmente servidores, né, reconheçam que há necessidade de mudar e buscar representação dentro da própria categoria, ocupar o espaço na Câmara Municipal, porque a próxima legislatura vai ser 21 vereadores, né? Bom seria se a gente conseguisse colocar 6 ou 7 vereadores lá, né? Aí o prefeito ia ter que pensar muito, né? Para contrariar aí o desejo da categoria. Beleza, pessoal? Desejo boa sorte a vocês, né? E obrigado por vocês terem escolhido esse espaço aqui para que eles possam apresentar aí as suas propostas, tá? Valeu. Valeu, pessoal. Obrigadão. Entre os mortos feridos, sobreviventes. Isso aí. Sim. Tirar a Leandro, você falou que eles têm que pagar agora